Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal YouTube. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Uma excelente tarde, na graça e no amor de Deus. Estamos de volta para estarmos aqui meditando através da palavra de Deus e trazendo ao teu coração nesta tarde o poder que tem a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Pastor Leandro Pinheiro aqui no YouTube. Peço desde já a sua inscrição no canal, peça aí o seu like, peço que você venha acionar o sino das notificações para receber todos os vídeos do canal, comentem e compartilhem o nosso vídeo para que outras pessoas também sejam beneficiadas através da palavra de Deus. A sua inscrição é muito importante para que nós possamos crescer aqui no canal. E o nosso conteúdo é voltado para a pregação da poderosa palavra de Deus. E louvamos a Deus por ser nos dar essa oportunidade de estarmos aqui sempre que podemos para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. E eu acredito que esses pouco tempo que nós estamos aqui nesse canal, eu creio que o Senhor, Ele tem lhe proporcionado algo maravilhoso através da palavra. Porque é através da palavra que nós encontramos resposta para tudo, para todos os nossos problemas, dificuldades, né? A vida ela é feita de fases, né? Tem as suas fases boas e também as suas fases difícil, né? Mas bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, que Ele é o Deus de toda circunstância, é o Deus que está acima de todas as coisas, é um Deus que não conhece barreiras, que não possa ser, barreiras que não possam ser vencidas, né? Talvez que você esteja enfrentando algum tipo de barreiras no seu cotidiano, algum problema tem lhe afligido, mas saiba que Deus, que está acima de tudo e todos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. E a palavra do Senhor vai dizer lá em João 15:7, esta é a condição que Deus pede de nós, né? Aqui vai falar das instruções, né? A continuação das instruções, aleluia, aos discípulos. E aqui o Senhor dá uma condição, mostra a condição, né? Para que os pedidos possam ser concedidos, os desejos do nosso coração possam ser atendidos. Está aqui em João 15:7 que diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, eu quero te dizer neste momento que esta palavra ela vai de encontro à sua necessidade nesse momento, né? Primeiramente você tem que olhar para dentro de você e ver a sua condição nesse momento, né? Primeiro você deve verdadeiramente colocar a tua vida na vontade de Deus, na direção de Deus, no caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor são perfeitos e agradáveis. Então o próprio Jesus diz aqui que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, para termos resultados positivos no que nós estamos almejando, precisamos estar no Senhor. Uma vez que Ele passa a estar em mim e em você, e as suas palavras possam estar dentro de nós, tudo que nós for fazermos, orarmos, pedirmos a Deus, vai ser concedido segundo a vontade dEle, né? Então aqui está dizendo claramente que a resposta, o segredo das respostas divinas à nossa oração
é permanecer em Cristo. O princípio que Cristo ensina aqui é que quanto mais perto o homem vive de Cristo, pela meditação, pelo estudo das Escrituras e comunhão com Ele, tanto mais as suas orações estarão em harmonia com a sua natureza e as suas palavras, e portanto, são mais eficazes, serão as suas orações, né? Então, tem que haver um relacionamento com Deus, uma aproximação com Deus. Quando o discípulo, o seguidor de Jesus, começa a concordar com a vontade de Deus na sua vida, começa a andar alinhado com a palavra de Deus, as suas orações serão eficazes, né? O seu caminhar será um caminhar bem sucedido, porque a própria palavra de Deus vai lhe dar condição para todas as coisas. Lá em Josué capítulo 1, diz a palavra de Deus. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quando a gente passa a ter um compromisso com a palavra de Deus, quando a gente passa a ter um compromisso de meditar nela, e através dela chegar a ter o conhecimento, nós vamos ter nossos caminhos conduzidos pela própria palavra de Deus, e tudo que nós for fazer vai dar certo, vai prosperar. As coisas vão ocorrer da melhor maneira possível, ainda que venha haver alguns impedimentos, algumas dificuldades, alguns problemas, né? Porque isso aí também vai ser um teste de fé, né? Mesmo às vezes você caminhando diante da palavra de Deus, mas não vai deixar de existir barreiras, não, dificuldade não. Isso aí são processos que vêm para poder alimentar a nossa fé, nos ensinar a depender mais de Deus. Capítulo 11, versículo 1 de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Então, a melhor coisa que tem é você cumprir o que diz aqui em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. Quando nós começamos a meditar dia e noite, a termos aquele tempo para essa palavra, nós vamos ter o cuidado de fazer tudo conforme está nos ordenando a palavra. Porque às vezes nós estamos errando por não examinarmos a Escritura, por não meditarmos, por não buscarmos a direção pela palavra de Deus. E Deus quer que você, nesse dia, busque a direção dentro da palavra. A Bíblia é o Senhor falando conosco. A palavra de Deus aberta é a profecia para o meu e teu coração. Talvez que você está aí agora pensando o que vai fazer, né? Tentando tomar uma direção, tentando fazer alguma escolha. Olha, a palavra de Deus, se ela for prioridade na sua vida, ela não vai deixar você sem a direção. Aqui está dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Irmãos, a palavra de Deus vai conduzir a nossa vida. A gente sabemos que é uma batalha travada do adversário, há uma batalha para que a palavra ela não fique semeada, não frutifique no nosso coração. É como a parábola do semeador, né? Que saiu a semear, né? E caiu ali pelo caminho, né? No capítulo 4 do Evangelho de Marcos, vai falar dessa parábola do semeador. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que saiu um semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram.
E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, nasceu logo porque não tinha terra profunda, mas saindo do sol queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando ele se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis essa parábola? Aleluia. O que semeia a palavra e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, e vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então é uma guerra, né, irmãos? A palavra vem semeada no nosso coração, por um momento ali ela tem ali aquele resultado, mas o inimigo, o adversário da nossa alma, o que luta para que as coisas não dê certo, para que os planos se frustram na nossa vida, ele vem para tentar tirar essa palavra do nosso coração. E aqui diz: da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporâneos, depois de sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. São pessoas que estão assim hoje na igreja, que às vezes recebe essa palavra entre pedregais, né? Vem a perseguição, né? Vem a tribulação por causa da palavra que tem fruto na nossa vida, e às vezes se escandalizam, né? E aqui diz: louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Tá vendo, irmãos? São os espinhos da vida, né? Porque quem vive nessa vida corre atrás de um monte de coisa, precisa de um monte de coisa, né? Tem as suas necessidades, né? A gente entende que isso aí, a gente tem essa necessidade, essa carência, né? De ter as coisas, mas quando tais coisas passam a sufocar a palavra de Deus na sua vida já semeada, se torna também frutífera, né? Pessoas desistem porque estão mais centralizados nas coisas que são passageiras do que nas que são eternas. Aqui está dizendo bem claro, aleluia, louvado seja Deus. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera, né? No dia a dia, as pessoas que às vezes não conseguem ter um equilíbrio emocional, às vezes coisas que pode ficar para mais depois, às vezes a pessoa quer resolver logo do seu jeito, às vezes deixa de dar prioridade à palavra de Deus, deixa de seguir o que está orientando a palavra de Deus, às vezes está tão sufocado com aquela situação, que se esquece que Deus é o que está no controle de tudo e começa a tomar certas decisões, começa a correr além do que pode correr, começa a entrar em situações que não é para entrar, ali vai gerar ali uma pressão, um sufoco naquela pessoa, aí a palavra ela vai deixar de ser frutífera no coração.
Então por isso que lá em João está escrito, onde eu comecei fazendo a leitura da palavra de Deus: se vós, aleluia, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a condição para que você tenha resultados positivos é permanecer no Senhor. É a palavra, está dizendo: se vós estiverdes em mim, estiver em quem? Estiver em Cristo Jesus, e as suas palavras fazer parte da sua vida, tudo que você for resolver vai ser bem sucedido. Você não será isento de ter de passar por alguns impedimentos, algumas lutas. Pode acontecer que algumas coisas venham se levantar barreiras, mas isso será uma forma que Deus tem de provar a sua fé perante aquela situação. Mas que está dizendo claramente: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem dentro de vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então entenda que a atitude nossa tem que ser favorável à vontade de Deus. Quando ela passa a não ser favorável ao que Deus quer, a gente começa a quebrar a cabeça, a gente começa a viver de um lado para outro sem direção, né? Não tem um paradeiro certo, ou está aqui, ou está ali, ou está acolá, e não tem um paradeiro certo, porque está faltando a palavra de Deus, ela ter fruto na sua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te ajude você a entender o quanto você é importante para Ele, para Jesus, e que a palavra dele tem o poder de resolver qualquer tipo de situação que está lhe envolvendo nesse momento. Mas precisa você parar e meditar, né? Está em Josué capítulo 1, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Josué 1,8, que diz a palavra de Deus: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então faça isso. Dê tempo para o Senhor na tua vida e a palavra dele, que aí você vai ver que as coisas vão entrar no seu devido lugar. O que está fora vai vir para o lugar, o que se afastou vai voltar, o que foi embora vai voltar, o que está espalhado vai voltar, o que está áspero vai ser aplainado, o que está torcido se endireitará, porque é o poder da palavra de Deus. Tá certo? Que Deus te abençoe e te ajude a você compreender o quão importante é a meditação, a obediência à palavra, o estar em Cristo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Que Deus abençoe. Eu peço que você se inscreva no canal, vá no YouTube, pesquise lá o nome Pastor Leandro Pinheiro, vai aparecer o perfil, eu e a minha esposa, é o mesmo perfil que está no Facebook. Você vai lá, clica no inscreve-se, clica ali, você vai estar inscrito. Vai lá no sino das notificações, clica naquele sino também, para receber todos os vídeos aqui do canal. Deixa o seu like, comente e compartilhe, para que você possa me ajudar a eu estar aqui crescendo levando sempre a palavra de Deus e alcançando mais pessoas através da plataforma YouTube. Que Deus abençoe a todos, tenha uma excelente tarde e a paz do Senhor Jesus para todos. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a todos.